Pessoal. Estou aqui hoje com Igor Paparoto, nosso amigo também, já de longa data, um especialista, um apaixonado, um profissional dedicado ao varejo e à tecnologia. Paulistano, paulista, e em Portugal já há muitos anos se dedicando a esse ambiente das startups, inovações, tecnologias, percorre o mundo atrás dos principais eventos e esteve, como é um grande pesquisador, aventureiro e interessado, ele esteve na primeira edição da NRF na Ásia, que foi agora 11 a 13 de junho, em Singapura. Então, foi a versão asiática em Singapura, que é uma cidade-estado. Também eu quero que você me fale rapidamente, Igor, sobre Singapura, porque, até onde eu sei, é um ambiente fantástico e a gente, aqui do Ocidente, não tem a menor ideia da capacidade e do nível de sofisticação que o varejo deles lá na Ásia estão. Então, quero começar com isso, te dando as boas-vindas. Obrigado por dividir esse assunto da primeira pós-NRF na Ásia, primeira NRF e a primeira pós-NRF aqui para a gente, falando para o pessoal aqui a equipe da Brainbox. Vamos lá. Obrigado a vocês aí, obrigado para o Grupo OM por essa oportunidade de bater papo sobre varejo, é sempre bom. Falando rápido, né? Eu tive na China em abril, depois da pandemia, voltei. E agora em Singapura. Então, resumidamente, cara, o primeiro takeaway eu acho que é o seguinte: o varejista que quer ver inovação de fato, tá? Ele pode até continuar indo para a NRF em Nova York, que é uma super feira, talvez o evento mais completo de tecnologia para o varejo, talvez não, com certeza. Só que inovação quando você fala em varejo, inovação quando você fala em consumidor, inovação quando você fala de conveniência, inovação quando você fala de tecnologia em chão de loja, não é nem na Europa e não é nem nas Américas. Isso já está acontecendo na Ásia e não é de hoje. Como eu tive em China e Singapura foi a primeira vez, eu pude constatar. E na Vivatech do ano passado, que é aquele evento em Paris que a gente já conversou, o pavilhão do país, né, o pavilhão convidado, foi a Coreia do Sul. E tinha um pavilhão gigantesco com mais de 50 startups. E a gente sabe muito bem que a Coreia do Sul também é um polo de inovação estupidamente grande. Então, quando você junta tudo isso, fora o Japão, que a gente sabe que já é velho de guerra em inovação, a Ásia é o lugar para, não só o varejista, mas o nosso papo aqui é com o varejista, é o lugar para estar se você quiser perceber o que tem de inovação em relação a esse mercado, tá? Em toda a cadeia de valor. E a NRF, que já é a querida do brasileiro, do varejista brasileiro, tem 113 anos, se eu não me engano, escolheu. Por que ela não escolheu a Europa para ser a primeira NRF fora dos Estados Unidos, né, das Américas? Porque a Ásia é efetivamente esse local onde a inovação, a fome do varejo é muito maior do que qualquer lugar do mundo hoje. Tanto é que, apesar de ser uma feira muito menor do que as NRFs que a gente conhece, o que era esperado, a gente conversou com o pessoal da NRF lá, eles vão dobrar a feira para o ano que vem, vão trazer mais coisas da China, mais coisas da Coreia do Sul, mais coisas de Singapura também. Então, daqui a pouco, vai ser uma feira que vai fazer um contraponto fantástico com a NRF de Nova York. Porque você vai ter exatamente os dois opostos no mundo, com approaches diferentes, com níveis de tecnologia e de inovação diferentes. Vai ser quase com ping-pong, vai valer muito a pena ir um ano para Nova York e, de repente, um ano para a NRF da Ásia. Por quê? São NRFs, mas são completamente distintas, né? O único fio que os une é o varejo. Agora, é um bocadinho longe, para o brasileiro é complicado, são 11 horas de fuso horário, mas o evento em si, eu acho que vai valer muito a pena. Esse ano ele foi pequeno, mas as visitas técnicas no varejo de Singapura são muito legais, muito interessantes e trazem muitas novidades. E olha que coisa engraçada. A gente que gosta, né? A gente já tem um pouco mais de quilômetros rodados. A gente que gosta de loja física, cresceu
no ambiente de loja física. Apesar de Ásia ser tecnologia, a Ásia tem um cuidado com as lojas físicas. Você vai na China, você vai no Japão, você vai na Coreia do Sul, agora em Singapura, que é um negócio maluco para qualquer varejista olhar. Então, não é só sobre tecnologia, é sobre varejo físico também. Então, vale absurdamente a pena, eu recomendo, apesar aí da distância e do fuso horário. Esse teu ponto é muito interessante, porque de fato a gente percebe, a Europa ela se aproxima em muitos pontos, né, porque é considerado Ocidente, né? Então Sim, as principais potências europeias são ocidentais, então a gente entende que ela tem uma conexão e uma sinergia muito mais forte com as Américas, né? Vamos dizer assim, com os Estados Unidos, né? Um pilar. perfeito. E agora o ambiente asiático ele é muitas vezes ele é até romantizado e é desconhecido porque a gente ouve muitas coisas, mas como você falou, pela distância, obviamente, custos é uma realidade longe da realidade do ocidental, né? Então, Verdade. essa sua sugestão de fazer um ano sim, um ano lá e um ano aqui, pode ser muito interessante ali para os empresários que já se mostram, né, aqueles empresários que vão todos os anos para Nova York, começam a ficar cansados, né? Que a gente estava falando outras vezes, que você bem pontuou, eventos que acontecem em Paris, como o Vivatech, tem um evento muito interessante que eu estava falando ontem com a Fátima Merlin, de marcas próprias, que aconteceu em Amsterdã. Então, tem alguns eventos fora do eixo padrão, que são menos conhecidos, mas que são fundamentais para a gente ter uma Muitíssimos. visão mais crítica, né, Igor? Não tenha dúvida disso. E adivinha o que a gente encontrou bastante nos corredores da NRF lá em Singapura? Brasileiro falando, porque a gente, meu amigo, viaja mais do que notícia ruim. Então, apesar de ser longe, a gente teve o prazer e reencontrei pessoas que eu não via há um ano e acabei encontrando em Singapura. Então, o brasileiro, eu acho que é uma das grandes vantagens do brasileiro e do varejista brasileiro, ele viaja bastante. E acho que só não viaja mais, obviamente, pelo tempo, por conta do desconhecimento de determinados eventos. A gente quer em evento grande. Só que tem eventos aqui na Europa de 10 mil pessoas, 12 mil pessoas, 15 mil pessoas, que para nós é pequeno, que são espetaculares. São eventos de nicho, de alto nível, para diretores, C-levels, e eu recomendo bastante. Ainda estou aprendendo um bocadinho nisso, mas vale muito a pena. E esse de Singapura, eu espero estar lá o ano que vem, pretendo, porque vale muito a pena. Não só como profissional, mas cultura, né? A parte pessoal, a gente aprende bastante. A gente aprende muito com as diferenças, né? E lá realmente a Ásia é muito diferente do que a gente está acostumado. Quais são o que você estava me contando anteriormente, que você poderia resumir o evento de Singapura em 4 pontos. Vamos destrinchar um pouquinho, falar quais são esses 4 pontos e por que você está destacando esses 4 pontos, Igor? Já que a Vamos gente lá. tem um monte de coisa para ser falado e você conseguiu resumir em 4, que é uma maravilha até para É, os nossos amigos empresários aqui, fica mais fácil para a gente tangibilizar. mas você sabe que foi engraçado? Para nós foi uma surpresa também, porque nós somos com um grupo de varejistas da América Latina, tá? Tinha mas supermercados e tinham 2 farmácias. Todos eles muito grandes, todos eles eram os maiores varejistas dos países. Então, Peru, tínhamos Guatemala, tínhamos Equador, Argentina, México e Brasil. E o nível dos grupos era bastante bom, não só pelo cargo que o cara ocupava, como pelo brilho nos olhos de varejista. Sabe aquele cara que gosta de abrir loja, fechar loja, né? E por conta da quantidade, da complexidade do grupo, eu levei um consultor aqui de Portugal, que eu trabalho com ele, ele é muito bom em grocery, e formou um grupo tão bom, rapaz, que a gente sentou 2 dias no final do dia, pegou uma cerveja e falou: bom, agora vamos tentar resumir essa loucura de coisas aqui que a gente viu. E é engraçado porque, no fundo, esses são pontos que eles. Não vou te falar nenhuma novidade, mas eles são pontos em que nós falamos muito no Ocidente, já de longa data, mas qual é o diferente? Ele também, esse outro rapaz que foi comigo, teve na China recentemente também, e nós começamos a falar de Ásia. A diferença entre o Ocidente e a Ásia é que a Ásia já está aplicando isso tudo
faz um bom tempo. Então, você vê isso acontecer. Uma coisa é uma palestra com PowerPoint, um stand com um protótipo. Outra coisa é você ir nas lojas, e não é só supermercado, você vai em lojas quaisquer, e você perceber aquilo sendo aplicado no chão de loja. Você ouvir nas palestras, a presidente da 7-Eleven Mundial é uma moça de 29 anos, se eu não me engano. Cara, você tem que ver o que ela estava falando. Para mim, aquilo era um negócio completamente maluco. O que a 7-Eleven está fazendo no mundo, no back-office, a gente não sabe. Então, você começa a ouvir aquilo e fala, cara, é aquela história que a gente sempre fala, o varejo, ele é simples, mas ele não é fácil, né? Então, cara, o que é o varejo? E a gente começou a perceber que para um varejista hoje, de nível, um bom nível, né? Um cara que quer competir, um cara que está lutando de igual para igual nos seus mercados e até fora dos seus mercados, ele precisa ter algo que, se ele não tem, ele precisa construir já, que é o primeiro pilar que a gente chama, que são as plataformas de agregação de informação, ou os aggregator platforms. O que são essas coisas? Todo varejista hoje, quando ele já é médio, ele tem zilhões de sistemas com linguagens diferentes, coisas legadas, coisas numa plataforma A, coisa rodando na plataforma C, integrado com interface, com API, é uma colcha de retalho, um front-end. E, via de regra, ele trabalha com dado transacional. Então, você começa a ter plataformas, e caiu essa ficha quando a gente estava com um grupo grande aí do Brasil, varejista, e a gente estava com o CMO, estava com o CEO, o CFO, tudo que era assim. Eles olharam para umas plataformas que a gente selecionou, eles disseram, poxa, essa plataforma aqui ela faz A, B, C, D. Hoje, na nossa organização, nós temos 4 plataformas para fazer isso. E ela ainda, além de fazer tudo isso, ela já traz isso para mim condensado, agregado, ela tem links via APIs, via de regra, com 1 milhão de plataformas que a gente já usa. Então, qual é a ideia? Se eu pegar esse cara, eu já desligo 3 plataformas ou 4 e consigo trazer outras que eu não consigo desligar para dentro dela através de API. Cara, o pessoal ficou encantado. Nós vimos 2, né? Eu vou dizer aqui porque não tem nenhum jabá, mas só para a gente disseminar cultura, né? Uma chama Relax, desculpa, é Relax, não é Relax, é Relax. E a outra é a Blue Yonder, que já é uma velha conhecida da gente de varejo de tecnologia. São 2 plataformas de software agregadoras, tá? De dados. E a gente já vai pular depois para o segundo, não só dados transacionais. E aí começa a vir o outro patamar do varejo. E tem uma que chamou muito a atenção, existe um grupo francês chamado Vusion. Não sei se você conhece, a Imotex você conhece, que é aquela das etiquetas eletrônicas, né? Ela também faz parte desse grupo. E eles estavam lá com um case muito interessante de etiquetas eletrônicas com o Walmart. Eles estão fazendo um deploy para 2.300 lojas aí no Walmart a partir do segundo semestre agora. E tem várias vantagens que eu não vou ficar aqui dando detalhe, mas o que chamou a atenção? Você tem uma régua na gôndola que você coloca as suas etiquetas. Hoje, eletrônicas, hoje você tem uma bateria para cada etiqueta. No futuro você vai ter uma bateria por régua para essa solução, tá? Então, você já está em ESG, você já está economizando CO2, você está economizando trabalho de trocar as baterias, investimento, etc. e tal. Mas o mais legal, eles abriram o protocolo dessa régua e você pode desenvolver um hardware com um fornecedor da China, de Israel, do Brasil, onde você quiser. E eles mostraram algumas ideias. Olha que sacada legal. Um varejista desenvolveu como se fosse uma etiquetazinha eletrônica, mas é um botão vermelho. Se o cliente aperta aquele botão, de repente, sei lá, qualquer dispositivo do pessoal da loja, ele diz, olha, na gôndola tal, que é a gôndola de sorvete, tem alguém chamando, alguém quer alguma informação, alguém quer alguma coisa. E o que você pode fazer? Você desenvolve isso, eles abrem o protocolo de hardware e software, integra com esse hardware da Vusion, e você pode criar quantos dispositivos você quiser. Eles têm, inclusive, nós visitamos
numa gôndola que eles fizeram para a Coca-Cola, que é uma câmerazinha que abre e fecha. E ela conta, ela abre quando detecta alguém na gôndola e ela não grava nada, ela não filma nada, ela fica só contando o tempo que você ficou lá e se você fez alguma interação com a gôndola. É uma outra possibilidade de hardware. Então, além das plataformas de software agregadoras, você tem essa da Vusion, que é uma plataforma agregadora de hardware. Então, isso começou a ficar muito claro para a gente, e isso é uma coisa que a gente fala faz tanto tempo, né? O ERP devia ser isso. E para a gente andar para frente com os outros três, a gente precisa dessas plataformas para agregar essas informações. Senão você não consegue efetivamente fazer o que você tem que fazer além do que você já está fazendo, tá? Com eficácia de verdade. Uhum. Então, esse é o primeiro, plataformas que agregam, tá? Informações. O outro é o que a gente chama, e se você precisa dessas plataformas, é o New Data, um novo dado. Por quê? Você sabe muito bem, Zé, o varejista hoje, qualquer lugar do mundo, com pouquíssimas exceções, ele faz o quê? Ele tem dados transacionais. São coisas do passado, venda, quanto cada pessoa vendeu. Isso é o ouro hoje, né? O new oil do varejista no mundo inteiro. Só que isso, vamos combinar, já está ultrapassado. Isso não é suficiente hoje para você atender melhor, você fazer uma disrupção e você estudar e você encantar o teu cliente. Não era há 10 anos atrás e com certeza não é agora. E aí nós pegamos uma outra coisa interessante, que bom, eu preciso de dado novo. De onde vem o dado novo? Ou ele vem do meu digital, do meu e-commerce, do meu Instagram, whatever, mas a gente sabe que o dado rico não está aí. O dado rico está onde? Na famigerada loja física, né? Que ia acabar depois, antes da pandemia, lembra? O pessoal falou que ia acabar a loja física. Nunca se abriu tanta loja física no mundo, no varejo, depois da pandemia. Então, o grande barato é como é que eu capturo dados que não sejam transacionais na loja física. Então, eu tenho plataformas que agregam, eu tenho necessidade desse nova informação que não é transacional, e eu preciso, para capturar isso, o terceiro ponto que a gente está chamando de chão de loja, a gente chama de 4.0 para dar mais ênfase, pode chamar de 2.0, tá? Mas é um novo chão de loja. É um chão de loja que captura informações em real time para depois você jogar nessas plataformas agregadoras e fazer um blend entre o transacional e esse tipo de coisa. E aí nós tivemos um monte de coisas interessantes. Óbvio, você vai ver aquelas câmeras, né? Aquelas soluções de câmeras cada vez mais sofisticadas, fazendo um monte de coisas, etc. e tal. A gente viu isso lá. O que está acontecendo, e é um movimento que eu acho que você está vendo aí nos Estados Unidos, eu não sei, em Austin tinha loja da Amazon Go? Ou Amazon... Eu estou aqui em Houston. Está em Houston. Tem aí ou não tinha? Não tem loja da Amazon Go aqui. Tá. E tinham poucas, né, nos Estados Unidos. Na verdade, foi um experimento que a Amazon fez, todo mundo ficou encantado, todo mundo disse que aquele era o futuro do varejo, todas as lojas não iam ter caixa. Eu acho um barato esse pessoal que vende PowerPoint e livro, né? E o que aconteceu? A Amazon que lançou isso está fazendo o quê? Está dando um passo atrás, ela aprendeu que não é deste jeito, ela está tirando as câmeras, e as lojas da Amazon Go ou Just Walk, elas estão sendo desligadas. E ela está testando o quê? Os carrinhos inteligentes. Carrinho inteligente aí nos Estados Unidos já está sendo usado com muito mais frequência. E a gente viu uma série de carrinhos muito interessantes nessa feira, destaque para 2 fabricantes. Por quê? Porque o carrinho consegue capturar em tempo real tudo que a câmera se propunha a capturar. Aquele hot map, né? O mapa de calor da loja, porque o carrinho sabe onde você está indo. Ele pode fazer até mais coisas, ele te dá informação sobre o produto, ele te sugere produtos complementares, ele vê se você colocou no carrinho e tirou, né? Então, ele consegue te dar um monte de informações. Ele captura informações
muito relevantes a um custo muito inferior em um setup muito rápido. Você pode ter o teu carrinho hoje e você pluga lá uma solução e já sai utilizando. Fora que você já pode pagar nesse próprio carrinho e depois simplesmente sair, que é a loja com self-checkout ou no checkout. Houve até uma polêmica recente, né, Igor, quando foi revelado de que esse sistema da Amazon, ele basicamente as câmeras elas transmitiam para uma central na Índia e era feito visualmente né, com humanos analisando as transações para que, ou seja, né, até se criou aquela polêmica daquele velho ditado do Silicon Valley que Take it until you make it. fake it until you make, ou seja, né, finja ou minta até que você consiga fazer a coisa dar certo. Então virou uma grande polêmica de ética, muitos defenderam, dizendo que é assim mesmo, tem que tentar, não tem problema, tem que tentar. Agora, você não pode dizer que é uma coisa e está sendo outra, né? Então, desde o início, tem que dizer, tem gente analisando. Até E porque a gente ia entender, como foi há muitos anos atrás, o computer vision não tinha uma tecnologia suficiente para ter uma curacidade muito grande. Devia ter 50%, 60%, se tanto. Hoje em dia não. Hoje em dia você não precisa dos indianos para fazer esse tipo de cheque. Hoje você tem uma curacidade muito boa e funciona. Mas a gente deve o mérito dessa brincadeira toda a essa ousadia da Amazon. Só que ela tirou o time de campo e falou, cara, acho que não é essa a solução. Ponto. E está indo para o carrinho. O carrinho é mais inteligente, o setup é mais rápido, e essa é uma outra coisa. Os varejistas eles estão muito preocupados com setup rápido, barato e efetivo, mesmo que ele me dê um arroz e feijão bem feito. Tá? E aí o que acontece? Só que isso é uma coisa que, vê, não tem nenhuma novidade. Uma coisa que vale muito a pena a gente falar, tem uma startup que ela está sediada nos Estados Unidos, eu não sei exatamente qual é a, a, a ascendência do pessoal, eles não são americanos, mas ela está sediada em Nova York. Ela se chama Wayve. É um negócio muito interessante e até todo mundo ficou meio assim, e eu voltei a conversar com eles, porque olha que coisa legal. Existem vários estudos, você pode pegar isso na internet, tem de monte, tem um estudo do Walmart muito interessante. Quando a satisfação do cliente com a tua marca, com a tua loja, com o teu mix de produto, com o teu preço, ela cai, as tuas vendas acompanham, tá? O Walmart tem um estudo de 2009 a 2019, 10 anos. E o gráfico não mente, tá? Óbvio que venda cair não é só a satisfação do cliente, tem aspectos econômicos, etc. e tal. Mas essa correlação é muito interessante e a gente sabe disso como consumidor. Você vai num lugar, não tem o que você quer. Se tem, não tem o tamanho que você quer, ou não tem a cor, ou sei lá, não tem o preço tá maior do que o concorrente, a loja está suja, está barulhenta. Você vai uma, duas vezes, depois você não vai mais. E esses caras fizeram o seguinte: bom, qual é o problema? Para você usar câmera, que é hoje a solução, tem um monte, né, de soluções para capturar e tentar perceber o que está acontecendo. Você esbarra em LGPD, você é intrusivo, é invasivo, né? E você precisa, às vezes, para uma gôndola só, de duas, três, às vezes quatro câmeras para você conseguir pegar todos os custo é pontos. muito alto, né? O custo todo de implantação, de manutenção, um absurdo, é hardware, né? É hardware, ele fica obsoleto, ele demora para fazer. Quando você terminou de fazer o rollout nas tuas, imagina o Walmart, né? Sei lá, 200 mil lojas, você já tem que trocar tudo de novo, dá manutenção, é um saco. Bom, aí o que esses caras fizeram, essa Wave? Eles têm um sonar, é um aparelhinho pequenininho, tá? É um radarzinho, que ele emite ondas como o radar mesmo, né? De avião, aviação, essas coisas. E ele consegue, através desses, quando volta a informação, ele consegue medir o teu batimento cardíaco, o teu ritmo de respiração e os teus microgestos, tá? Bom, ele joga isso para um algoritmo que foi treinado, ou está sendo treinado, porque tem machine learning, e ele consegue detectar, diz ele com uma acurácia bastante boa, se a pessoa está naquela gôndola, naquele momento, em real time,
se a pessoa está satisfeita com o que está olhando, feliz, neutra ou insatisfeita. Me parece que o custo de implementação é muito pequeno. Ele é você não precisa botar nada, você bota na gôndola, é muito simples de colocar. Em Quase menos como se fosse aquela versão dos beacons. Lembra quando os beacons surgiram? olha, você lembrou super bem agora. É um beacon mais sofisticado, né? Com Um outras beacon evoluído. funcionalidades, né? Pois. E com custo estupidamente menor, né? Porque os beacons eram caros e tal. Só que ele consegue capturar isso e ele consegue dar em real time, aí você pode receber aqui, se você quiser, algum problema de insatisfação. Aí, se você está num local, poxa vida, tem um cliente, dois, três com insatisfação, vai até lá, de repente está vazia ou está desarrumada, alguém deixou bagunçada aquela prateleira. Ele consegue te dar um mapa de calor, porque ele vai acompanhando por onde as pessoas vão passando, né? Através dessa coisa da respiração. Ele consegue te dar quanto tempo você ficou parado em frente, ou seja, tudo isso que a gente comentou agora, que é importante nessa parte de chão de loja 4.0, para pegar dados não transacionais e jogar nas plataformas agregadoras, isso aqui foi uma coisa nova, eu nunca tinha percebido essa tecnologia. E foi bastante interessante, o pessoal com muita informação relevante de como isso funcionaria. E eles estão entrando no mercado agora. É o único que eu vi, depois eu procurei, desde que eu voltei de Singapura, não achei mais nenhum concorrente desses caras. Então, fica aí essa coisa de chão de loja 4.0, os carrinhos são importantes para várias coisas, para a jornada do consumidor, você perceber em real time, coisas como o AV, são bastante relevantes e o varejista tem que olhar para esse tipo de coisa. Então a gente viu, eu tenho plataformas que agregam informações transacionais, não transacionais. A transacional eu já tenho desde sempre. A não transacional, que é o novo dado, né? Que é o segundo pilar, eu tenho que ter um chão de loja 4.0. E se eu conseguir montar essa brincadeira, eu tenho que convergir para uma coisa que é o quarto pilar, que aí eu digo que a Ásia está dando um show de bola. Os Estados Unidos, em alguns lugares, mais do que os outros, no resto do mundo, não, inclusive aqui na Europa, que é a cultura da inovação. Tá? Por quê? Se você tem a cultura de inovação, você tem uma loja que está coletando informação, você tem um digital, você tem um transacional, você joga em plataforma. O que isso te dá? Te dá um poder danado, que é isso que o asiático está fazendo muito bem, de fazer teste AB na loja, no chão de loja. Não mais simulações com softwares ou mockups ou estúdios ou fóruns de discussão. Você vai na loja, você pega o carrinho, pega esse sensor, pega lá uma gôndola, combina com a Coca-Cola, por exemplo. Cara, vamos fazer na loja ABC. E você mede em tempo real. Isso te dá muito menos risco, porque você está medindo em tempo real. Se você estiver fazendo uma bobagem, você desliga. E o custo de você fazer isso e o risco é infinitamente menor. E o go-to-market, né, e o time-to-market é infinitamente menor. Então, o que a gente está vendo muito na Ásia, Zé? Como eles estão trabalhando tudo isso, você vai na loja, se você for numa loja, na mesma loja, durante 6 meses, você vai ver a loja mudar um monte de coisas nesses 6 meses. Os caras ficam fazendo laboratório vivo. E não tem nada mais rico do que isso. Porque aí sim, jornada do cliente, omnichannel, omnicliente, bababá, aí fica a verdade. Você tem no digital já isso e você consegue brincar na loja, até para mudar a loja, para não ser boring. Né? Então, se você tem isso, você consegue fazer. E dois exemplos claros disso. Na verdade, dois exemplos claros. Por que na Ásia você já tem pagamento via facial, agora via palma da mão e etc., há muito tempo atrás? Isso tem há mais de 10 anos já. E no resto do mundo você não tem. Porque eles experimentaram, eles têm toda essa cultura, esse ecossistema desses 4 pontos. Eles fizeram testes nas lojas, viram, mediram, erraram, voltaram, corrigiram, fizeram de novo e deu super certo. E engana-se quem acha que isso é para economizar, não ter o salário do caixa, tá?
E tem um outro ponto que caiu a ficha agora para a gente nessas últimas viagens. O Food for Now, né, o pronto para comer, está crescendo uma estupidez na Ásia. Bom, a China é o país do delivery, né? O número de deliveries que faz de comida é um negócio absurdo. O que que leva você, Zé, aí no supermercado, aí, aqui eu vou dar o preço daqui, tá? Você vai no supermercado aqui, você compra aquela salada pronta, paga 4 euros, 4,50 euros. Se você comprasse aqueles mesmos ingredientes, você ia gastar 1 euro. Então, o que que você tira de lição disso? O pessoal não está comprando salada, o pessoal está comprando tempo. E tempo é mais precioso, é o bem mais precioso que a gente tem. O pessoal está comprando, Zé, conveniência. O cliente que não briga por preço, né? Preço é um outro drive danado quando a gente está falando especialmente em comida, mas se ele não está brigando por preço, conveniência é a palavra-chave. Então, essa coisa de pagar rapidinho, de comprar comida pronta, isso está acontecendo de uma maneira brutal na Ásia e começa a acontecer no Ocidente de uma maneira bastante significativa. E aí tem algumas forças que a gente não muda. Você tem filhos, Zé? Ou não? Sim. É geração o quê? Seus filhos são o quê? Z, Ah, X? 15 e 10 anos, então são geração alfa ali, né? Pois, são essas últimas duas gerações agora. Essas gerações, elas não querem cozinhar. Ponto. Tá? Aí tem os baby boomers, né, onde eu me incluo. E aqui na Europa a gente vê isso acontecendo uma barbaridade. Eu até, se eu soubesse, né, eu até quero cozinhar, mas quando você vai ficando muito mais velho, você às vezes não consegue mais cozinhar. Esquece, não tem mais a destreza, não pode ficar lidando com faca, com fogo, etc. e tal. Então você tem uma geração ainda grande, com poder aquisitivo, que não pode cozinhar, e tem uma outra que está emergente com muito dinheiro que não quer cozinhar. Então, se você não consegue fazer um laboratório bacana nas suas lojas para atender esse desejo de conveniência e de tempo, de necessidade, você está perdendo. Você vai vender salada de 1 euro, né? Os ingredientes. É como o Brasil, né? A gente não vende produto acabado, a gente vende o produto bruto, agrícola. Alguém vai lá, acaba e vende por 10 vezes mais o preço. Então, no caso do supermercado, se você não estiver trabalhando isso, você vai vender produto bruto, 1 euro. Se você souber trabalhar, você vai vender produtos a 4,50, 5. O Eu não famoso sei se valor é isso. agregado, né? Você aumenta a tua margem, até porque quando você agrega, você fala conveniência, a percepção de valor muda na nossa cabeça. Então, o Totalmente. quanto que eu pago por uma conveniência é diferente de você quanto que você paga pelo quilo da batata. Ah, eu não pago mais do que R$ 1. Mas e a batata cortadinha, já limpinha no lavado? Você perde essa noção. Porque, então, a tua margem, né? A rentabilidade em cima desse serviço agregado, ela é muito maior e você não percebe aquilo que você está pagando. Nossa, estou pagando caro por isso. Aqui é muito comum nos mercados que. E o Texas, eu me surpreendi que a gente só tem uma imagem. Igual a gente assim, tem aquela imagem Do preconceituosa cowboy. da Ásia, como tem uma imagem preconceituosa de alguns lugares, né? É Como o Texas. verdade. Ah, só vai ter cowboy Cowboy e dando petróleo. tiro. É, é, é. Né? E quando a gente olha aqui, tem um nível sofisticado. Sofisticado, quando eu falo sofisticado, não quer dizer, vamos dizer assim, que é de alta elite, Fancy, né? ou que é uma Pois. coisa. Não, sofisticado que eu digo assim, que é bem planejado, é bem amarrado. Então, essa parte de conveniência nos mercados aqui, na maioria deles, é fantástica. Então, você já vê, eles já coisas que eu nunca tinha visto. Então, você vem ali, não é aquela comida, e também que bate muito com o que tem cada vez mais hoje em dia, que é essa questão da saudabilidade, da procedência, ingredientes mais naturais, ingredientes frescos. As pessoas estão evitando, mesmo o americano está evitando aquela coisa, boa parte, né? Tem sempre, o pêndulo tem para os dois lados. O cara Claro, que claro. comeu fast food e aquele cara que só quer comer comida orgânica, enfim. Então, a gente percebe as refeições montadas já com uma gestão de categoria, por ilhas. Então, aqui, refeições italianas, refeições mexicanas. Aqui tem, a influência mexicana é muito forte, né? Super. Mediterrâneas, refeições. Então, a gente, assim, comida boa, boa. Aspargo com salmão, com uma batatinha, com alguma coisa, por US$ 5 a US$ 8, numa bandejinha metálica. Você chega em casa, liga o forno,
15 minutos no forno, você tem uma refeição decente, barata. Então, você pode comer todo dia, se você quiser isso, que seria muito, muito mais barato do que você ir comer num restaurante. Então, esse fator do varejista entender, fazer essa leitura correta dos seus universos, tem que ter preço? Tem. Tem que ter promoção agressiva? Tem. Mas a gente jamais pode esquecer que não é aqui que eu vou ganhar o jogo. Não pode, não pode, exatamente. E o teu concorrente está fazendo isso ou vai fazer isso. Então, perceba o seguinte, né? Se eu tenho, para ter essa cultura de inovação, ou se eu tenho essa cultura de inovação para fazer teste AB em loja, que é o mais rico de todos, sem dúvida alguma, eu preciso ter a loja 4.0, né, capturando informações não transacionais, para ter o novo dado, né, o New Oil, que agora é o New Data, e eu tenho que ter plataformas que agreguem isso e efetivamente me prescrevam insights, tá? Assim, se eu pudesse terminar falando de Singapura, a gente viu muita coisa, como eram supermercadistas na sua maioria, obviamente a gente viu muita coisa de supermercado interessante, mas se eu disser para você que eu vi alguma coisa disruptiva em termos de formato ou de estrutura de loja ou gestão de categoria, etc. e tal, tem uma coisa ou outra que é diferença, né? Mas o varejo que me chamou muito a atenção, Lázaro, foi o varejo de luxo de Singapura. Singapura, não sei se o pessoal sabe, eu também não sabia, é um dos países com a maior renda per capita do mundo, né? A renda per capita lá beira os US$ 100 mil. É um negócio absurdo. E você tem muitos shoppings, muitos, e você tem nos shoppings de high-end, né, de lojas de alto nível, você tem lojas que, sinceramente, é difícil de encontrar até em Nova York, ou em Paris, ou em Londres, onde você tem umas lojas que cai o queixo do cara quando ele vê. Mas eu vi, e eu posso te dizer de duas lojas, para mim são icônicas, no local onde foi tem aquele hotel famoso, né, as três torres com a piscina com vista, a perder de vista lá, como é que chama? Vista, Borda infinita? borda infinita, etc. É um centro gigantesco de convenções, onde foi a NRF, e tem um shopping, que é um shopping mega high-end. E tem duas lojas lá que, assim, vale a pena ir para Singapura só para olhar essas duas lojas. As duas lojas são flutuantes, tá? Elas ficam na Bahia, na Bay Sands. Uma é da Louis Vuitton, que é um negócio assim que eu nunca vi na minha vida, acho que nem Paris tem um negócio daquele. E a outra é da Apple, que é uma esfera, tá? Dentro da Bahia. São duas lojas assim, meu amigo, que... E outras lojas de marcas que a gente conhece, icônicas, mas eu nunca vi o fixture das lojas e o cuidado com as lojas como eu vi nessa parte de luxo em Singapura. Então, esse tipo de varejo lá realmente dá uma aula. Que fantástico. Então, vamos resgatar aqui para fazer aquele famoso wrap. Vamos passar aqui os 4 pontos. Então, a gente viu que dá para destacar. Primeiro ponto, plataformas que conseguem agregar maior número de funcionalidades e ter a maior abertura de APIs possível, para que a gente ganhe aqui em performance, em agilidade e na facilidade da concentração da leitura. Do segundo ponto que você destacou, que é os dados, ou seja, cada vez mais captando dados, eu preciso ter plataformas mais inteligentes que agreguem melhor esses dados para a gente poder ir para o outro ponto lá e transformar um chão de loja física, como já tem, todo mundo falava que o digital a gente consegue medir o ROI. Eu consigo saber o que acontece no digital, que a gente tem as mesas de performance hoje no digital, que em tempo real você muda para melhorar a performance. Muito bem. Agora a gente começa a ter as soluções tecnológicas para que o chão de loja vire uma plataforma digital, onde em tempo real a mesa de performance também. Então, olha, já tem um outro negócio surgindo, certamente, que vão ser suportes para esses varejistas, se eles não tiverem internamente, para fazer a leitura em tempo real e a devolutiva de o que fazer. E mais importante do que captar o dado, né, Igor? É saber o que fazer e como eu colocar isso numa ação prática para reverter em melhoria. E o último ponto, ter nas empresas uma cultura, famosa cultura da inovação, que é
vamos criar pequenas hipóteses e testar rápido. Testa pequenas hipóteses. Não existem mais grandes teorias, existem pequenas hipóteses que a gente precisa com agilidade. E isso envolve estrutura, né, Igor? Ou seja, não adianta pegar a mesma equipe de marketing, a mesma equipe de P&D, a mesma equipe de gestão e querer enfiar isso goela abaixo. Ou seja, tem que ser uma coisa top-down, né? Ou seja, tem que vir da alta diretoria esse desejo de inovação, não pode ser uma coisa bottom-up, né? Não dá para o funcionário querer dizer para o chefe que tem que inovar, e tem que ter investimento em estrutura humana também, ou seja, tem que colocar pessoas que tenham esse direcionamento e essa vocação e competências, né? Soft e hard skills, para gerar essa inovação. Porque você não vai pegar lá o mesmo, vou falar no meu nome aqui, porque é meu, então eu tenho, como dirá, lugar de fala. Vai pegar um Zé Ruela, né? Vai pegar um Zé Ruela qualquer e vai falar assim, ó, cara, agora você vai implementar cultura e inovação aqui dentro. Não é isso que vai resolver, obviamente. Então, 4 pontos fantásticos, como você disse. Front-end tem que ser simples, mas o back-office tem que ser complexo e robusto o suficiente para entregar soluções simples quando eu entro numa loja. Eu só quero que funcione, é isso. O cara é isso. Eu quero um caixa que funcione, eu quero um funcionário que me atenda, não quero ter ruptura, eu quero ter o produto na categoria certa, eu quero identificar rápido onde está meu produto, eu quero ser identificado para eu ganhar minha promoção, porque eu sou um cliente fiel. Enfim, aquilo que a gente fala há 30, 40, 50 anos, executados de maneira eficaz. Igor, eficaz. Sem muita... E sem a loja 4.0, o chão de loja, você não vai fazer isso. Então, por isso que nós colocamos nesse... E eu acho que foi um wrap-up de anos já. A gente está vendo isso acontecer na Ásia. Isso está acontecendo. Toda essa coisa maravilhosa da Ásia acontece porque eles seguiram essa... Só que a gente não inventou nada. A gente conseguiu ler o que esses caras estão fazendo de bom e, sinceramente falando, não vi em nenhum outro lugar do mundo, não foi no mundo inteiro, mas nos lugares em que eu fui, eu não vi isso sendo bem executado como em Singapura e na China. E parece que está dando certo. Obviamente, não existe one size fits all, mas é o que você comentou. Que cliente que não quer encontrar o produto, ser bem atendido, receber na hora, não ficar pegando fila, encontrar uma comida. Hoje eu estou com mais dinheiro para gastar, eu quero uma comida bacana. Não tem aqui nessa loja. Poxa. Então, é fazer o que a gente vem prometendo há muito tempo, só que a gente achava que a tecnologia só com o digital ia nos entregar isso. Esquece. De novo, eu já sou da velha guarda, mas a loja física é o melhor ponto para você coletar e entregar experiências. Ponto. Só que a gente não tinha nenhuma ferramenta. Nós começamos a ter de 10 anos para cá. Quem está aplicando bem isso é a Ásia. O resto do mundo vai aplicar. Quando eles começarem a aplicar isso, a Ásia já está fazendo alguma outra coisa diferente. Então a mensagem é, fica muito de olho na Ásia quando a gente fala em varejo, porque a nossa ignorância às vezes nos cega, né? Não nos permite, o nosso preconceito não permite visitar alguns lugares e aprender coisas que são extremamente interessantes. Perfeito. Aquela imagem que a gente tem estigmatizada de que o que vem da Ásia é uma cópia, na realidade a gente tem que começar a copiá-los no que eles estão fazendo, porque eles estão fazendo bem. Isso Né? deve ter sido verdade em algum momento, já não é mais. Já não é mais. Vide aí carros, computadores, telefones e outras coisas mais. Perfeito. Então, eu gostaria de mais uma vez agradecer aqui o nosso amigo e parceiro Igor Paparoto, Grande prazer, Zé. grande especialista aí nessa arte de inovação no varejo, e espero te ver em breve, né? Quem sabe, NRF 2025 estará lá? Quem sabe? Quem Eu sabe? estarei lá, eu estarei lá. Estamos olhando. E na Ásia, olha, eu te digo, eu quero me comprometer hoje com você a estar contigo ano que vem em Singapura. Começa a pensar nisso porque você vai ficar maluco lá, tenho certeza. Maravilha. Estaremos lá fazendo transmissão ao vivo. Oh, maravilha, meu caro. Fechadíssimo. Obrigado a todos vocês aí, vocês é o teu grupo, e um grande abraço. Até a próxima. Grande abraço.